6, versículo 15. Nossa igreja ela está em campanha de oração. Desde o dia 1º, nós vamos até o dia 31. Até o dia 31 estaremos aqui orando de 9 até as 10, tá? De 9 às 10, aqueles irmãos que quiserem participar estão convidados. E nessa oração nós temos meditado no livro de Neemias. É sobre este homem que eu gostaria de falar com os irmãos. Neemias capítulo número 6, versículo 15. O versículo diz assim, ó: acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. Acabou-se, pois, o muro aos 25 do mês de Elu, em 52 dias. A maioria de nós conhecemos a história de Neemias. Neemias, ele não era um judeu nascido em Israel. Nós precisamos lembrar que o povo de Judá havia sido levado cativo, e o profeta Jeremias já havia anunciado que esse cativeiro iria durar cerca de 70 anos. Os pais de Neemias foram aqueles que foram levados cativos. Neemias, a Bíblia não relata isso, mas baseado mais ou menos na idade dele, contando a história, Neemias ele nasce ali no cativeiro. A Bíblia também não relata exatamente quem são os pais de Neemias, mas provavelmente o pai dele, quando foi levado escravo, porque quando eu falo em cativeiro, eu preciso levar à mente que a pessoa foi levada escrava. Às vezes nós achamos as coisas que acontecem na Bíblia de forma muito romântica, até porque a Bíblia não tem a intenção de dramatizar as coisas. Você tem que entender que o povo de Israel foi invadido, e parte desse povo foi levado escravizado para uma outra terra. E às vezes também nós não entendemos algumas coisas que Deus ele faz, porque como entender um povo que é o povo dele, em determinado tempo da história, esse Deus parece que fecha os olhos e permite que o povo seja levado escravo. Aonde está esse Deus? Que bondade é essa? Que amor de pai é esse? Que permite com que o seu povo, a Bíblia diz que esse povo era a menina dos olhos dele, é o povo que foi escolhido para representar a Deus na terra, só que agora é levado escravo. O problema é que a maioria de nós às vezes não refletimos nas nossas atitudes do passado para entendermos as coisas que estão vivendo hoje. Tem pessoas que falam assim: pastor, o meu casamento, pastor, é a prova. A minha esposa parece até o próprio Satã. Está indo, eu ouço direto. Aí eu falo: e você é um anjinho. No decorrer do seu casamento sempre foi uma bênção. O seu namoro foi um namoro santo. Você não errou antes de casar, né? Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que entender que boa parte das coisas que nós vivemos hoje são consequências das nossas ações. Não é Deus. A culpa do coronavírus não é de Deus. A culpa de você ver nos noticiários que existem homens que pegam crianças e maltratam crianças, que estupram crianças, a culpa não é de Deus. A culpa às vezes dos nossos filhos serem rebeldes não é de Deus. A culpa às vezes de eu não ter uma vida bem sucedida não é de Deus. A maioria das vezes nós estamos vivendo consequências das nossas atitudes. Não ter uma boa vida, uma vida boa sucedida, porque se você for olhar para trás, você vai lembrar que você não estudou. E todos nós chegamos a determinado momento da vida e falamos assim: por que eu não estudei mais?
às vezes não tem um casamento feliz, porque no decorrer do namoro, foi aquele namoro que não agradava a Deus, atropelando os tempos. Não tem às vezes uns filhos como você gostaria de ter, porque você não criou a criança no caminho que ela deveria andar. Não culpe Deus por aquilo que vivemos hoje, mas ainda com todo o nosso erro, a Bíblia diz que aquele que se arrepende e larga, alcança misericórdia. Por mais que Deus às vezes permita, entenda que uma coisa é permitir, a outra coisa é dar origem. A origem do cativeiro não foi Deus, foi permissão de Deus. Então por que às vezes Deus permite que algumas coisas nos sobrevenham, que até às vezes nos machuca, coisas que nós não entendemos? É porque Ele, como Pai, Ele sabe a melhor maneira de colocar o cabresto nos seus filhos. Ele, como Pai, sabe a melhor maneira, a melhor forma de tomar algumas coisas, tomar algumas atitudes, para que você volte ao caminho. Ontem eu estava conversando com uma mãe ali na hora da conferência. Ela falou, ela falou, pastor, minha filha não sai da igreja. Acho que é da meia-noite já. Aí eu falei, pastor, tu chama minha filha há um tempão, ela não sai da igreja. Eu falei, ela gosta de igreja, né? Ela gosta. Eu já até sei como que eu faço ela às vezes, para botar ela para andar no meu caminho. Eu falo, ó, se você não fizer o que eu estou falando, eu não vou deixar você ir para a igreja. Eu achei engraçado porque ela já sabe como fazer algumas coisas para que a filha faça a vontade dela. E eu fiquei exatamente pensando em Deus. Deus sabe, Ele fala assim, ó, se eu apertar isso do Renan, eu sei que ele volta a fazer a minha vontade. Se eu apertar isso aqui do Jorge, eu sei que ele vai fazer a minha vontade. Se eu fechar a porta na casa da irmã fulana, eu sei que vai voltar a fazer minha vontade. Se eu tocar no esposo de ciclana, eu sei que volta a fazer minha vontade. Entenda, Ele é especialista em fazer nós voltarmos para o caminho. E o que acontece exatamente com Neemias? O povo dele é levado cativo. Ele ainda não está na história. O pai dele e a mãe dele estão na história. E provavelmente o pai e a mãe dele, quando foram levados de escravos, foram conduzidos exatamente para servir no palácio. Nasce Neemias dentro do palácio. O rei vai se afeiçoar a ele, o vai convidar agora para ser o seu copeiro, aquele que pegava a bebida e levava à presença do rei, seja em banquete, seja no trono, seja dentro não só do palácio, mas da residência real. Neemias era aquele que estava lado ao lado com o rei. Como livre? Não. Como servo, escravo. Mas de todos, vamos ser sinceros, era uma excelente profissão. Porque ele não servia a qualquer um. Ele servia ao maior rei daquela época, o grande imperador do momento. E neste momento, Neemias não era só aquele que levava a água, levava o suco, levava o vinho. Neemias era aquele que conversava com o imperador, que de vez em quando dava os seus pitacos, orientava, aconselhava. Quando o rei estava em momentos tristes, Neemias era aquele que às vezes levava uma palavra de consolo. Para muitos, um escravo, mas para outros, uma excelente oportunidade de servir a Deus. Observa que o servir a Deus depende da ótica de quem está servindo. Para os de fora, Neemias não passava de um escravo, mas para o próprio Neemias,
Ele falava: é um privilégio servir o rei. Enquanto tem irmãos meus que também estão na mesma condição de servo, estão amarrados, acorrentados, eu não tenho cadeias nos pés nem nas mãos, e posso servir ao meu rei aqui dentro do palácio. Tenho liberdade de andar dentro do palácio, tenho liberdade de aconselhar, de falar. Entenda que o que Deus te chama para fazer vai depender muito da sua visão. Talvez, se o seu coração estiver corrompido, aonde Deus te chamou para servir, vai ser um lugar ruim. Mas se você estiver ligado com o rei, você vai entender que é uma oportunidade que Ele está te dando para servir. Mas eu estou amarrado, eu estou não fazendo as minhas vontades, como o pastor Jorge falou. Entenda que servir ao rei não é sua vontade. Se você quer servir Ele, você precisa entender e ter a mentalidade de um servo, que agora já não é mais a sua vontade. Você só está no palácio para servir o rei. O palácio não é um local para que você venha estar se destacando, mas você foi introduzido no palácio para que você faça a vontade do Todo-Poderoso Rei. Às vezes você pode achar que aonde Ele te colocou não é lugar digno de você, mas tudo vai depender da tua visão. Entenda que o que importa não é o que os outros falam, mas é aquilo que o rei pensa da sua vida e pensa do teu serviço. Para que eu vou ficar na porta do banheiro igual a irmã Jussara? Eu não poderia agora estar ali em cima do púlpito pregando? Pode. Quem disse que você não pode? Quem é o homem que vai cercear a vontade de Deus sobre a tua vida? Só que tem algumas pessoas que Deus precisa começar a colocar lá embaixo. Por quê? Porque é necessário começar a matar ego, destruir o espírito de soberba, o desejo de se aparecer. Aí o que o rei faz? O rei coloca lá embaixo. Sabe que tem potencial para estar lá em cima, porque o rei conhece todos, mas ele fala assim: eu primeiro preciso colocar lá embaixo, porque se eu colocar logo lá em cima, vai se perder. Se eu colocar logo lá em cima, vai cair. Se eu colocar logo como líder, como cabeça, vai destruir outras vidas. E tem que entender que o reino não é seu. Deus falando: o reino é meu. Você acha que o Todo-Poderoso não gostaria de levantar todos aqui como profetas? O próprio Moisés vai falar isso, irmãos. Ele vai falar assim: como eu gostaria que todos fossem profetas. Como Moisés falando que eu gostaria que todos fossem os líderes, que todos fossem pastores. Irmãos, vamos ser sinceros. Faça uma reflexão rápida. Você acha que Deus não gostaria de levantar todos nós aqui como pastores? É porque Ele não faz? É porque Ele não quer? Não. Alguma coisa não é ligado à vontade dEle. Primeiro é ligado para onde eu fui chamado, e depois é o que está aqui dentro. Você conhece, eu conheço. Tem pessoas que não podem receber um pouquinho aqui de poder. Já viu pessoas que são assim? Você dá um pouquinho de poder, ela se sente Aí você acha que o rei não conhece elas? Você acha que o rei não quer colocar elas a lã, para também estar entre os cabeças? Não porque cabeça ser melhor, não é sobre isso. Você acha que o pai não quer? E por que ele não coloca? É porque às vezes nós não estamos preparados. Entenda que não é sobre você. Nunca foi sobre você, sempre será sobre Ele.
Deus não está fazendo isso aqui por causa do Renan. Nunca foi por mim, irmãos. É sempre por Ele. Eu sou mais um no reino. E falam outra coisa: se não fosse eu, Deus levantaria outro. E se eu morrer hoje, Deus levanta outro melhor que eu para dar sequência à obra. Por quê? Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Eu preciso viver para Ele e por Ele. É Ele que importa. Não é a minha vontade, Alain. Não é a minha forma de trabalhar. Não é da minha maneira. Não são os meus métodos. Eu preciso entender que o reino não é feito da minha vontade. E nem sempre a tua vontade vai ser a melhor vontade. Os caminhos de Deus são perfeitos. Eu só preciso viver o que Ele tem para cada um de nós. Eu sei, irmãos, que a maioria de nós queremos fazer coisas boas para o Senhor, mas o reino de Deus também não é feito de desejar fazer coisas boas, mas seguir os métodos dEle, estar disposta a viver a vontade dEle. Eu não concordo, você tem liberdade para não concordar, mas independente de você não concordar ou não, não é você que vai dar as ordens, quem dá é Ele. Viva o que Ele tem para a tua vida, viva o que Ele tem para o teu chamado, viva o que Ele tem para a tua família, viva o que Ele tem para os teus sonhos, viva o que Ele tem para os teus projetos, é dEle. Se nós vivermos o que Ele tem para cada um de nós, a nossa vida será uma vida bem-aventurada. Neemias agora está dentro do palácio, o que para muitos talvez vai pensar que seja uma profissão ruim, Wilson, mas que para ele era uma excelente oportunidade que a maioria do povo almejava ter. Só que agora ele recebe uma notícia essa, para aqueles que não estão conectados com o Senhor, vão sempre achar que é má notícia, mas para aquele que está ligado no Senhor, vai sempre entender que as notícias, quando chegam, são mensagens do próprio Eterno para nossas vidas. Qual é a notícia que chega agora para Neemias? Olha, Neemias, voltamos agora da cidade de Judá. Você não sabe o que vimos. Ele: o que houve? Os muros estão destruídos, as portas foram queimadas, a cidade está entregue à zombaria dos outros povos. Mas calma aí, eu falei que Neemias não nasceu lá. Neemias viu essa cidade alguma vez, irmãos? Sim ou não? Naquela época tinha WhatsApp, tinha internet. Neemias viu a cidade alguma vez? Neemias, por acaso, mandaram um zap para ele, botaram um drone com imagem aérea para ele saber como que era a cidade? Neemias nasceu naquele ambiente de palácio, nunca tinha visto a cidade, nunca tinha ido à cidade nem pequeno, nasceu naquele palácio como escravo, e estava ali até hoje como escravo. A notícia abate Neemias, não como algo saudosista, mas a notícia abate Neemias por ele entender o que o povo representava para o seu Deus. O que abate Neemias agora está ligado à missão dele e ao chamado dele. Era Deus falando assim: ó, Neemias, estou entregando uma mensagem, como se fosse Isaías. Agora quem há de ir por mim? Quem vai fazer essa missão aí? Quem vai segurar essa agora, Neemias? Neemias vai se colocar a chorar, triste, porque
ele fala assim: um dia os meus pais foram representantes de Deus na terra, morando ali em Judá, como povo escolhido. Eu não tive esse privilégio, e se depender da situação atual, eu nunca terei. É Neemias falando assim, ó: hoje eu estou no palácio, o que para alguns é glória, mas que para mim não se compara com o chamado que meus pais viveram. E se eu continuar da mesma forma que eu estou, a probabilidade de não viver esse chamado será grande. O que eu faço agora? Será que os meus filhos viverão? Eles se colocam a chorar, eles se colocam agora a prantear, porque todo chamado, ele começa com a primeira atitude, a atitude de entender o que o pastor Jorge falou agora: já não vivo mais eu, agora é o Rei que vive em mim. Se eu não vivo, já não é mais as minhas vontades. Se eu não tenho vida, já não é mais os meus sonhos. Se eu já não vivo, não são os meus planejamentos. Você acha que é fácil aceitar o chamado de Deus, abrir mão de toda a sua vida? Entenda que o chamado de Deus não é te chamar para a glória. Quando eu digo te chamar para a glória, não é para te chamar para ser honrado. Não que Deus não faça isso, pelo contrário, Deus é especialista em honrar os seus. Mas não aceite o chamado pensando que tudo que Deus está te chamando é para te elevar. Todo início de chamado é Deus falando assim, ó: está disposto a abrir mão? Está disposta a pagar o preço? Está disposta a sair da onde você está agora, por mim? Olha Deus chamando Abraão: Abraão, eu tenho uma missão para você. Qual é a missão? Ser pai de uma grande nação. Ele: opa, quem não quer? Eu estou te chamando, mulher, para você ser mãe de muitos. Ei, eu estou te chamando para ser um grande ministro do evangelho, um grande pastor. Quem não quer? Só que ele recebe a notícia, aí agora vem Deus: sai da casa do seu pai. Para onde, Senhor? Deve ser um local bom. Vai me levar para onde? Para o recreio? Não, para o lugar onde eu te mostrarei. Mas tem como falar um pouquinho antes como é o local? Não, Abraão, está disposto? O local ainda vou te mostrar. Está pronto o local, mas eu vou te mostrar. Está disposto a viver o que eu tenho para a tua vida? O primeiro passo, Abraão, de viver o que eu tenho para você, que é coisa grande, mas se você quiser viver, é você como se fosse as escuras. É só segurar na minha mão e eu vou botar a venda nos seus olhos. Ah, mas me fala onde que eu vou pisar o próximo passo? Não, a venda vai estar nos teus olhos. Só saiba que eu estou segurando na tua mão, e se eu estiver segurando na tua mão, os teus passos não vão falhar, você não vai cair. Está disposto, Abraão? Sai da terra, aonde você está hoje, para um lugar. Observe, irmãos, quando Deus nos chama, Ele não desenha um mapa. Quando Deus te chama, Ele não vai desenhar um mapinha, como será o teu futuro. Mas o meu casamento, Senhor, está disposta? Mas eu vou ver meus filhos sendo formados. Está disposto? Vem, só me dá a mão e fecha os olhos. Mas Senhor, eu vou ter condição para sustentar minha casa. Ele: só me dá a mão, porque eu nunca vi o justo mendigar o pão e nem sua descendência passar fome. Me dá a mão, me dá a mão. O primeiro ato daquela que é chamada por Deus é confiar naquele que o chamou e abrir mão da sua vida em favor dele. Entenda, irmãos, quando nós falamos isso, Deus não está pedindo
que você destrua, aniquile a sua vida, para ele te levar para uma vida de miséria. Deus não trabalha nisso não, irmãos. Quando Deus pede para que nós venhamos abrir mão da nossa vida, Ele falou assim: ó, eu quero ver se você confia em mim. É teste, isso é provação, é Deus nos provando. Deixa eu ver se você de fato confia em mim. Deixa eu ver se você está disposta a abrir mão de tudo por mim, porque é nos meus termos. Olha Neemias agora abrindo mão da vida confortável dele no palácio, para ir para um lugar que ele nunca tinha visto, para desenvolver um chamado que ele nunca foi chamado. E Deus é especialista para nos chamar para algumas coisas que nos parece que nós não temos condições, mas Ele sabe quem você é. Foi Ele que te fez. Se Ele te chamou para uma determinada obra, viva, meta a mão para fazer, porque é Ele que capacita. Entenda, a capacidade não é nossa. Quando você se acha capaz, você está tirando Deus da história. Quando um dia Deus me chamou para o ministério pastoral, eu falei: Senhor, eu não sou capaz. Ele falou: é assim que eu gosto, porque quando você fala que você não é capaz, eu encho você. Você está falando assim: eu sou vazio. Então fica tranquilo, porque o que tem que estar dentro de você não é você, mas é de mim que tem que estar dentro de você. É parte de mim que tem que estar dentro de você. Então quanto mais vazio você estiver, mais eu encho de mim em você. Quem se acha capaz para alguma obra, irmãos, Deus não está no negócio. Eu acho lindo quando nós vamos conversar com os irmãos, convidamos eles para assumir alguma obra, eles falam assim: pastor, eu não tenho condições. Eu falo: tá certo, achamos, é esse, é essa, já começou bem. Neemias agora é chamado para liderar um grupo que ele nunca tinha experiência de ter sido um líder. A vida toda escravo, a vida toda enchendo o copo e dando copo. Aí Deus falou assim: eu vou te capacitar. Só aceita o chamado, só ouça a minha voz e me dá a mão, que eu vou te capacitar. O primeiro ato de uma pessoa, de um irmão, de uma irmã que quer desenvolver verdadeiramente o chamado de Deus, é abrir mão da sua própria vida, abrir mão do conforto, para uma terra onde Deus vai te conduzir. Mas saiba que essa terra sempre vai manar leite e sempre vai ter mel, porque Deus não leva os seus para uma vida de miserabilidade. Neemias recebe a notícia e agora ele se coloca a orar. Segundo passo de todo mundo que tem um chamado: eu preciso ter uma vida de oração. Por que eu preciso ter uma vida de oração? Porque a vida de oração vai te conduzir à vontade dele. O que é orar? Orar é você falar para ele te responder. Eu falei isso aqui no início da campanha, deixa eu repetir. Seja sincero. Hoje, quando você tomou aquele banho, na verdade antes de tomar o banho, você chegou para ele e falou: Senhor, que roupa que eu devo usar hoje? Você perguntou ao Senhor que roupa que você deveria vestir? Ah, pastor, eu não preciso ocupar Deus com isso, não. Ainda você não entendeu o que é ser servo dele. Não é porque ele quer se meter em tudo na sua vida, é porque tudo que sai da boca dele é maravilha. E se nós passarmos a ter o hábito de consultar ao Senhor por tudo que nós fazemos, você vai experimentar o que é ser feliz nessa terra.
A questão toda é que nós não temos o hábito de perguntar a Deus a tudo que nós fazemos. Nós só recorremos a Ele quando nós estamos passando problema. Você não pergunta a Ele decisões que você deve tomar. E é por isso que nós quebramos a cara. Porque nós não consultamos a Ele. É só consultar que Ele responde. A Bíblia fala que é só pedir que Ele dá. É só bater que Ele abre. É só perguntar que Ele responde. Não tem mistério no reino de Deus. Somos nós que dificultamos o processo, Alain. Sempre foi simples. Olha a simplicidade. Bate. Ele, opa, bateu, eu abro. Pede. Ele falando, Senhor, me dá. Ele toma. Aquele que busca vai achar. Nunca foi difícil. Ele nunca falou para eu te dar vitória, faz uma campanha de 21 dias. Tem na Bíblia isso, irmãos? Tem na Bíblia dizendo, quando você precisa de uma coisa, você tem que fazer uma campanha de 7 dias no monte. A Bíblia, por acaso, fala que para você alcançar a vitória, você tem que fazer jejum de Daniel. Estou falando que a Bíblia fala. Alguma vez foi isso, meus doutores da lei? O Evangelho sempre foi simples. Sempre foi simples. O que nós dificultamos é porque nós não estamos dispostos a perguntar a Ele. Aí, irmãos, até para orar, nós não queremos mais. Pastor, você ora por mim? Eu vou voltar e falar assim, irmão, não, ora você. O Pai quer ouvir você. O Pai quer ouvir a tua voz. Fala que Ele quer te ouvir. Não foi Ele que virou as costas para você, de biquinho, eu não vou mais ouvir ela, eu não vou mais ouvir. Não, Ele quer te ouvir, Ele já vai assim, fala que eu te escuto. E você quer pedir intermediários para orar por você. Não que isso seja errado. A Bíblia até às vezes fala, se alguém está enfermo, vai até os presbíteros que eles orem. Não é errado. Orarem um pelos outros, não é errado. Mas Jesus falando, olha, quer alguma coisa de mim? Faz o seguinte, entra no teu quarto. Não, deixa eu ir então para o templo. Não, deixa eu ir para a sinagoga. Ele fala, não, no teu quarto. Vai lá no teu quarto, aonde ninguém vê, no secreto. Fecha a tua porta, para que ninguém entre. Aí quando você fechar a tua porta, você revela para mim aquilo que você é. E fala, me pede. Porque aquele que te vê em secreto, te recompensará. Não tem mistério o reino. Não tem mistério. Agora Neemias, ele entende o chamado e fala assim, eu preciso buscar qual é a vontade dele. Eu preciso entender o que ele quer para mim, porque eu nunca fiz isso. Eu nunca tive esse chamado. Então quais estratégias que eu vou usar? Não sei. E como vem? Vem dele. E como que eu vou entender ele, se eu não paro para buscar dele as respostas para minha vida? Como que você quer ter um casamento bem sucedido, se você não pede para Ele te mostrar a estratégia? Não ore, irmãos, muda ela, Senhor, por favor, não. Porque essa oração é você querendo ensinar a Ele o que fazer. Deus não precisa da tua ajuda e nem dos teus conselhos. Ele que precisa nos orientar. Somos nós que precisamos dele. Senhor, o meu casamento está indo de mal a pior. Isso é culpa minha. Eu não sei o que fazer. O que o Senhor quer para a minha vida? Tem como o Senhor me mostrar qual é a sua vontade? Me mostra o que eu preciso mudar. Mostra para mim qual a forma que eu devo proceder. Aí ele, já que você pediu, eu respondo. Só que aí vem um outro problema.
que nem sempre a voz dele é aquilo que nos agrada. Porque a maioria das vezes, quando nós pedimos para Deus algo assim, Ele vai a nos, né? A maioria das vezes Deus nos quebra quando nós achamos que estamos. Ele, Renan, você não é nada disso. Você acha que é bom esposo, você acha que é bom pastor, você acha que é bom líder, mas você não é nada disso. Deixa eu começar a te mostrar. Não é porque você não tem valor, você tem muito valor, e você pode ir muito mais além disso. Mas se você seguir a minha voz, eu vou fazer você ser feliz, eu vou fazer você ser bem sucedido, eu vou fazer você ser próspero. Próspero é felicidade, não é dinheiro não. Eu vou fazer você ser feliz. Segue a minha voz. Aí ele fala: você é um péssimo esposo, porque você tem feito isso, isso e isso. Aí tu, foi Deus que falou não. Negue Deus não. Eu não consigo entender um povo que quer viver a vontade de Deus e quer receber melzinho na chupeta. Porque se a Bíblia fala que todos nós pecamos, então como você quer receber sua vitória? Só palavra de bom ânimo. Se nós não sairmos daqui, irmãos, moídos pela palavra, alguma coisa de errado. Se nós não sairmos da casa de Deus falando assim: eu sou ruim, eu sou fraco, eu preciso melhorar, alguma coisa de errado. Enquanto acharmos que somos autossuficientes, que somos os bambambãs, Deus não está conosco. Ora, Neemias se pôs a orar. A Bíblia não fala, mas Neemias ficou, se contarmos a cronologia, cerca de 3 meses só orando antes de tomar qualquer atitude. Na verdade a Bíblia fala no mês exatamente do povo que levou cativo. Neemias fica cerca de 3 meses só orando ao Senhor, pedindo estratégia, o que ele deveria fazer. E Deus responde, como Ele sempre faz. Deus agora, Ele vai, nesse mesmo mistério, nos ensinar alguma outra coisa. Quando você é chamado por Deus, você precisa entender a questão do tempo. Porque o sábio vai falar o seguinte: há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar e há tempo de ficar calado. Ei, há tempo de falar, mas também existe o tempo de ficar. A Bíblia não está dizendo que há tempo de falar e pode ser que venha um tempo de ficar. Não, existem os tempos de falar e de ficar calado. Sabe por que a maioria de nós não ouvimos Deus? Porque nós estamos falando e Deus é educado. Enquanto você estiver falando, Ele não fala. Somos mal educados. Estamos conversando com alguém, a tua esposa fala contigo, você atropela ela falando. Mal educado. É um ogro. Talvez ela queira falar que queria namorar contigo hoje, mas você é tão estúpido que aí não ouve. Mas Deus não trabalha assim. Enquanto você fala, Ele se cala. E aí quando você está disposto a viver o tempo de se calar, Ele fala contigo. E na nossa vida, sem ser com Deus, é a mesma coisa. Pare de querer ser áspero quando você recebe alguma provocação. Tem momentos que é tempo de você, Ontem na conferência, estávamos ali na frente ali, há um vizinho mal educado. Por que está botando esse cone aqui? Eu que botei a cara para falar com ele, começou a me xingar.
Você acha que eu fiquei feliz? A vontade do homem era voar por cima dele. Mas o reino me ensinou a... Um irmão até me zombou. Pastor, está passando problema aí? Se precisar, pode deixar que eu entro. Aí eu... Os olhos encheram de lágrimas, irmão. Quem estava atrás, o pessoal da igreja não viu, mas meus olhos encheram de lágrimas. A raiva tomou conta de minha ira, tomou conta do meu corpo. Mas eu aprendi que o profeta consegue dominar o seu corpo. Eu aprendi que essa luta é diária, que nós precisamos mortificar nossa carne constantemente. O homem está aqui dentro ainda, na frente dos outros, na frente dos irmãos da igreja onde que eu pastoreio. Eu, Senhor, me ajuda a me calar, Senhor, por favor. Tem momentos que nós não vencemos as nossas batalhas, porque nós não sabemos nos calar. Queremos falar, queremos esbravejar, queremos dar resposta, quando Deus está falando assim, ó. Se você se ficar lá, Renan, pode deixar que eu falo com ele. Deixa, é melhor eu falar com ele do que você falar com ele. Pode ficar. Mas aí nós não damos a oportunidade para ele falar, porque nós queremos falar. Precisamos aprender no seu casamento, ó. Alguém levantou a voz, falou algo que não é verdade, algo que te machuca, você, ó. É difícil, não é fácil. Isso não é algo que dá prazer, não, machuca, mas é um processo para o chamado. É necessário aprender a estender o tempo de se calar. Entenda que o processo de chamado tem muitas afrontas. Isso é do chamado. Quem acha que foi chamado por Deus e vai ser 1000 maravilhas, está enganado. Todo chamado por Deus, chamada por Deus, vai viver afronta. Isso é a consequência do chamado. Todo. Fui chamado para fazer isso. Pastor, eu vou entregar, porque grandes têm sido a afronta do adversário. Isso aqui começou com a afronta, irmão. E se nós não aprendêssemos, ó, eu aprendi uma coisa no decorrer, ainda novo, ainda em chamado. Deus me ensinou o seguinte: se você se calar, eu te justifico. Vão se levantar opositores contra a obra que Deus tem na tua vida, contra o seu casamento, contra o seu chamado individual, contra o chamado coletivo da igreja. Sempre vai levantar opositores. Isso é natural. Olha, agora se levanta Sambalate, Tobias, Gesem, para falar: vai conseguir levantar esse muro? Duvido. Está de brincadeira, né? Quem vai dar ouvido a esse cara? Ninguém nunca viu a cara dele. Só que você está com uma carta do rei na mão, falando assim: pode ir que eu te garanto. E às vezes tu esquece da carta e quer dar resposta, ou querer esfregar a carta na cara dos outros. E Deus vai falar assim: ó, shh. É tempo de ficar calado, só faz o seu trabalho. Neemias chega na cidade e por 3 dias ele não responde ninguém. Ele só fica dando volta na cidade olhando. Falam com ele, ó só. Falam com ele, ó. Só rodeia a cidade e ora. Só rodeia a cidade e ora. Só isso.
momentos nós precisamos olhar mais, falar menos e ir para o joelho. Está vendo a afronta? Dobra o joelho e ó. Enfim, para encerrar, quando o que todos pareciam achar impossível, Neemias consegue motivar todos os moradores que ali estavam. E em tempo recorde, eles levantam um muro de pedra em 52 dias. Irmão, não estou falando a pedrinha que a gente vê hoje, pedrinha de hoje, não. Estou falando aquelas pedras gigantescas. O muro da cidade era cerca de 30 metros de largura. Ele fez um muro que rodeou a cidade toda, de 30 metros de largura, sem uso de máquinas, sem uso da tecnologia, em 52 dias. Quem fez? Foi Neemias? Não. Foi ele entender um chamado, foi ele dobrar o joelho e buscar as estratégias com o Senhor, foi ele se calar, entender que as afrontas vão vir, e ele tem que entregar na mão daquele que o chamou para a obra, porque quando alguém te afronta, não está afrontando você, entenda isso, quando alguém se levanta para afrontar, não é contra você, é contra Deus, e Deus não precisa que ninguém batalhe a batalha dele, o mistério com ele é com ele, e ai daqueles que se levantam contra ele. Quando a Bíblia diz ai daqueles que se levantam contra o ungido, não é falando contra a pessoa, a Bíblia fala assim, ó, ai daqueles que se levantam contra a unção. De quem é a unção? É dele. Quem é louco de se levantar contra a unção dele? Deus te chamou. É Deus que precisa da gente. Deus tem nos comissionado para uma grande obra. E não falo da obra da igreja crescer. Deus tem nos chamado para as nossas obras individuais, lá no seu trabalho, lá na sua escola, aqui na igreja, na sua família, nos seus vizinhos. Deus tem te chamado para fazer a diferença. Aceita o desafio, fecha os olhos e dá as mãos a Ele, e viva o que Ele tem para a tua vida, porque aquele que chama, Ele completará a boa obra. Amém? Fica de pé comigo que eu quero orar por você. Deus, eis que um exército, não só um Neemias, mas vários, estão aqui nessa noite, nessa tarde. Reconhecemos a nossa dependência do Senhor. Na verdade, reconhecemos o quanto nós não temos capacidade alguma. Mas o Senhor ter nos chamado é porque o Senhor viu alguma coisa em nós. Coisas essas que a maioria de nós até hoje não enxergamos. Mas nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Conduza-nos, nos oriente, nos dê as estratégias, nos ensina como nos portar, nos ensina o tempo de falar e o tempo de ficar calado, nos ensina, ó Deus, a sobreviver e a viver com os levantes dos inimigos contra a nossa vida. Nos ensina, Deus, a colocarmos o Senhor em primeiro lugar, e nos ensina a glorificar o Teu nome. Queremos ser servos que façam a Tua vontade, e queremos fazer com que o Seu nome seja levado a todos os cantos da terra. Nos ajuda, tenha misericórdia de nós, derrame a sua graça sobre nós, é o que eu te peço em nome de Jesus, amém e amém. Poderia sentar. Irmã Michele está aí? Irmã Michele, hã? As crianças vão falar? Cadê as crianças? Então pode vir então. Alguém chama lá, por favor, as crianças? Por favor, desde já agradecer aos irmãos, tá? Dá a todos um feliz dia dos pais, a cada um dos irmãos. Lembrar os irmãos que nós estamos numa campanha, e aqueles que porventura quiserem ajudar, ok? Estamos num propósitos de 1.000, propósito de 250. Pastor, não tenho esse valor, não importa, você pode fazer com aquilo que Deus colocar no seu coração. Só a nível de dar publicidade aos irmãos, ultrapassamos o valor de 25 mil reais, ou seja, 1/4 da campanha nós já atingimos, ok?
Nessa primeira semana, nós ultrapassamos 1/4 da campanha, com acima de R$ 25.000, e isso é graças aos irmãos, graças sempre primeiro ao nosso Deus, amém? Sempre a Ele toda a honra, toda a glória, mas se juntos, com certeza, nós estaremos mais fortes, juntos nós conseguiremos. Enquanto as crianças vêm para cá, eu quero parabenizar as mulheres, tá? O departamento de mulheres da nossa igreja, Ministério de Mulheres,